Dando início à nossa aula de hoje, dentro de noções de conjuntos, nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos. Vamos iniciar aqui com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, de acordo com a história, ele surgiu com a necessidade do homem de contar objetos. A história conta que, antigamente, o homem utilizava pedras para fazer essa contagem. Comparava as pedras à quantidade de animais do rebanho e assim ele fazia a verificação de quantos animais tinham no pasto. Com o tempo, ele aprendeu a fazer uma linguagem própria e a criar sinais que hoje simbolizam os números. A simbologia que representa o conjunto dos naturais é essa letra N, com 2 tracinhos aqui no meio. Quem são esses números? Os números naturais são compostos pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e ele é infinito. Exclusivamente para contagem. O 0 representa quando você não tem nenhum objeto e aí você vai contando objetos de 1 em 1 até o infinito. Esse é o conjunto dos números naturais. Uma observação que nós podemos fazer aqui é que toda vez que você tiver o conjunto dos naturais e que o 0 não esteja presente, ele vai ser chamado de conjunto dos números naturais não nulos. Toda vez que você tirar o 0 daqui do conjunto, é necessário você indicar lá na simbologia que o 0 não está presente. Então, de que forma nós vamos fazer isso? Você vai escrever um asterisco nessa parte superior direita aqui, e aí vai indicar que o conjunto não tem o 0, né? O número 0. Então, é chamado de conjunto dos números naturais não nulos. E nós podemos chegar à conclusão aqui que esse conjunto dos números naturais não nulos, ele está contido no conjunto dos naturais. Pode ver que ele está aqui dentro. Ele é um subconjunto do conjunto dos naturais. Agora, o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, de acordo com o nosso cotidiano, nós passamos a utilizar os números inteiros na medição e representação dos números negativos. Medição de temperatura, algumas equações matemáticas e até em saldos e débitos na nossa conta bancária. A representação ou simbologia desse conjunto é a letra Z. Então, quando aparecer a letra Z aí, nós estamos falando dos números inteiros. Quem são esses números? Ou quais são eles? Ele sempre vai iniciar no infinito negativo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e vai para o infinito positivo. Então, aqui tem o número nulo, que divide esse grupo de números positivos e números negativos. Não esqueçam que o 0 não tem sinal, ele não é positivo e nem negativo, ele é neutro. Vamos colocar aqui algumas situações de subconjuntos desse conjunto de números inteiros. O primeiro deles é o conjunto dos números inteiros não nulos. Da mesma maneira como nós vimos lá nos naturais, se você pegar o conjunto dos inteiros e colocar aqui em cima o asterisco, você está excluindo o 0 aqui do conjunto. Pode ver que é o mesmo conjunto, só que não tem o 0, não está o 0 aqui. Isso significa que esse conjunto dos inteiros não nulos, ele é um subconjunto dos números inteiros, ou seja, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Vamos ver agora outros subconjuntos do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros não negativos. Esse Z aqui, e bem aqui nessa parte direita, aqui embaixo é colocado o sinal positivo. Quais são os elementos? 0, 1, 2, 3, 4 e é o infinito. Por que ele não é chamado de conjunto dos números inteiros positivos? Por que precisa dizer que são não negativos? É devido à presença do 0. Não esqueçam que o 0 não tem sinal. Se eu colocasse aqui que era conjunto dos números inteiros positivos, eu estou dizendo que o 0 é positivo, mas ele não tem sinal, então por isso que é chamado de não negativo. Se vocês observarem aqui, esse conjunto é o mesmo conjunto dos naturais que nós vimos lá no início. Dessa forma, nós chegamos à conclusão que o conjunto dos números inteiros não negativos
está contido no conjunto dos inteiros. Ele é um subconjunto dos inteiros. O outro subconjunto é chamado de conjunto dos números inteiros não positivos. E aí nós vamos colocar aqui embaixo sinal negativo. Ele vem aqui do infinito negativo, sinais negativos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e termina no zero. O fato dele ser chamado não positivo justamente é por conta da presença do zero. Esse conjunto aqui, que é o conjunto dos números inteiros não positivos, está contido no conjunto dos inteiros. Então, ele é um subconjunto também do conjunto dos números inteiros. O outro é o conjunto dos números inteiros positivos. Vamos colocar assim, o Z, aqui em cima o asterisco e aqui embaixo o sinal positivo. Por quê? Porque agora, preste atenção que não tem mais o zero. Então, por isso que aqui aparece o asterisco. E aqui é positivo, então só tem números positivos. Conjunto dos números inteiros positivos. Esse conjunto, ele pode também ser chamado de naturais não nulos. O mesmo conjunto que nós vimos lá anteriormente. E nós chegamos à conclusão que o conjunto dos números inteiros positivos está contido no conjunto dos números inteiros não negativos, que é esse bem aqui, Pode observar que esse conjunto está aqui dentro, Ele é subconjunto desse, que por sua vez está contido nos inteiros, que é aquele conjunto principal. Então, um é subconjunto do outro. O outro conjunto é o conjunto dos números inteiros negativos. Nós vamos utilizar uma simbologia parecida com essa, só que vai ficar aqui Z, o menos aqui embaixo, e o asterisco aqui em cima, que exclui o zero. Infinito negativo e os valores menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Finaliza bem aqui. Podemos dizer, então, que esse conjunto dos números inteiros negativos está contido no conjunto dos números inteiros não positivos, que é esse bem aqui, Esse conjunto de baixo está dentro desse, E esse, por sua vez, está contido no conjunto dos números inteiros, que é o conjunto maior que tem aqui. O próximo conjunto é chamado de conjunto dos números racionais. Onde é que esses números aparecem no nosso dia a dia? Quando você corta uma pizza, você selecionou aqui vários pedaços, cortou em vários pedaços, quase que idênticos, e aí você está tendo frações de uma pizza. É isso que representa os números racionais. Os racionais, eles são as frações de uma parte inteira. Pode ser aqui uma barra de chocolate cortada em vários pedacinhos, ou um biscoito ou uma bolacha, separado em 3 quadrados aqui, um inteiro que foi dividido em 3 partes. A simbologia é a letra Q. Mas tem um detalhe, nós não conseguimos descrever, assim como os naturais e os números inteiros, os números racionais, um após o outro. Porque nós entendemos que sempre entre 2 números, sempre vai existir um outro número, que sempre vai estar localizado na metade da distância dele. Por essa razão, o conjunto dos números racionais ele é representado dessa forma, através de características dos números. E aqui diz que x tal que, esse símbolo aqui, esse traço, significa com a seguinte condição, tal que x é da forma a sobre b, olha, isso é uma fração. Esse a que aparece aqui em cima é um número inteiro, o b que aparece aqui embaixo também é inteiro, mas com uma condição, esse b nunca pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, nós estamos falando das frações. Todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Aí vamos ver algumas observações aqui. O número 5, por exemplo. O número 5 ele é um número natural. Mas será que ele pode ser escrito na forma de fração? Vamos escrever assim, 5 sobre 1. Será que está correto isso? Está correto, Isso é uma fração. O único valor que não pode aparecer aqui embaixo é o zero. Mas qualquer valor pode. Esse aqui é o numerador e esse aqui de baixo é o denominador. Dessa forma, eu posso dizer que se o 5 pode ser escrito como 5 sobre 1, ele pode ser escrito como fração. Logo, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais, ou seja, todo número natural
também é racional. O menos 4 já é um número inteiro, que também pode ser escrito como menos 4 sobre 1, que é uma fração. Então, se ele pode ser escrito dessa maneira, ele também é considerado racional. Aí eu escrevo que o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos racionais. Juntando essas duas relações de inclusão, nós chegamos à conclusão que os naturais é um conjunto que está contido no conjunto dos inteiros e esse, por sua vez, está contido no conjunto dos racionais. Nós estamos estabelecendo uma relação de inclusão. Representação decimal de um número racional. O que nós temos aqui é que todo número racional ele pode ser escrito como decimal, de duas formas. Tem as decimais exatas ou finitas, que são essas que eu vou colocar aqui. Por exemplo, 1 sobre 2, que também é chamado de meio, é igual a 0,5. Quando você divide 1 por 2, dá 0,5. Isso aqui é finito. Menos 5 sobre 4. Isso aqui é uma fração. Quando eu divido 5 por 4, isso aqui vai dar 1,25. Então, é menos 1,25. É um decimal exato e finito. 75 sobre 20, isso aqui dá 3,75. Então, nós temos exemplos aqui de números que são racionais, porque são escritos na forma de fração, e que podem ser representados como decimais exatas ou finitas. A segunda maneira é através das decimais periódicas ou infinitas. Quando você pega o número racional, por exemplo, 1 sobre 3, 1/3. Isso aqui, se você dividir 1 por 3, isso aqui vai dar 0,333. Observe que tem uma periodicidade aqui no número, que você pode também escrever como 0,3 barra. O número que é repetido, você coloca aqui uma barra em cima dele. Isso aqui é uma dízima periódica. 7 sobre 6, se você dividir um pelo outro, vai dar 1,166666. Isso aqui é uma dízima periódica, que pode ser escrito da seguinte maneira, abreviadamente. 1,1, aí aqui o 6, que é o que repete, fica com uma barrinha aqui em cima. É outra dízima periódica. 6 sobre 7, isso aqui dá 0,8571428. Esses números aqui, apesar de serem muitos valores, aí ele é infinito, mas há uma repetição. Pode ver que 857142, 857142. Eu posso escrever assim, 0,857142 barra. Esse número vai ficar se repetindo infinitamente. Essas são as duas maneiras de você representar números racionais na representação decimal. E aí eu posso dizer que toda decimal exata ou periódica é um número racional. Beleza? E aí vamos ver agora o conjunto dos números irracionais. Onde é que está presente esses números no nosso cotidiano? Que nós temos uma lajota, se ela é uma lajota de 1 por 1, a distância que tem desse canto aqui da lajota para esse outro é raiz de 2. Encontramos um número irracional aqui. Aqui no nosso sanduíche, no nosso misto quente, se aqui é 10 centímetros, aqui é 10, essa distância aqui vai ser 10 raiz de 2. Isso aqui é um número irracional. Ou quando você compara o comprimento pelo diâmetro da circunferência. Isso aqui dá o número π, que também é um número irracional. A simbologia desse conjunto é dado pela letra I, e nós podemos escrever assim, através de uma característica do conjunto. X tal que x é um número decimal que não pode ser escrito como fração. É o contrário lá de racional, né? Racional é tudo que pode ser escrito como fração, e irracional é aquele número que não pode ser escrito como fração. E aí existem vários números que são representativos, né? E que são constantes, que nós conhecemos. O número π, que tem esse valor aqui, é infinito, né? Você não consegue escrever esse número em forma de fração. E o outro exemplo é o número de Napier, que também é um número que não tem condições de ser escrito na forma de fração. O conjunto dos números reais
ele é o conjunto união dos números racionais com os números irracionais. A simbologia é dada pela letra R, essa letra R aqui, e eu posso dizer que o conjunto dos reais é uma união entre os racionais e os irracionais, ou seja, x tal que x é racional ou x é irracional. Então, todo número que é racional ou irracional, ele é um número real. E aí nós vamos fazer uma representação agora através do diagrama de Venn para a gente poder entender esse mundo do conjunto dos numéricos. O primeiro que nós vimos lá foi o conjunto dos números naturais, esse conjunto aqui. Foi o primeiro que nós vimos. Nós observamos aí que esse conjunto está dentro de um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Então, todo número natural também é inteiro. E esse conjunto dos inteiros está dentro de um outro conjunto, que é chamado de conjunto dos racionais, que são todos que são escritos na forma de fração. Os irracionais, eles formam um conjunto à parte. Eu não posso colocar os números irracionais e racionais num mesmo conjunto, eles são separados aqui, ó. Ou o número é racional ou ele é irracional. E quando você soma todos esses números aqui, você tem os números reais. As particularidades que nós temos aqui é que os números reais não nulos é representado dessa forma, o asterisco aqui em cima, seria você pegar os números reais e tirar o zero de lá do conjunto. Ele se transforma no conjunto dos reais não nulos. O outro são os números reais não negativos, que é você colocar aqui esse sinal positivo aqui embaixo dos reais. Aqui é não negativo, está incluindo o zero, tá? Aqui é não negativo. E os números reais não positivos, que é esse Rzinho com o menos aqui embaixo. Então, toda essa simbologia a gente vai servir para a gente entender melhor o assunto mais adiante, que é o assunto de funções. Então, a gente se vê na próxima aula, onde nós vamos falar sobre intervalos reais. Até lá, gente. Tudo de bom.